É só orar agora para não cair a chave. Ontem nós estávamos na vigília aqui, queimando em Jesus, cara. E de repente, tchum, ficou tudo escuro aqui. Aí quem diria que armava a chave de novo? Já era. Ficamos um tempão aí só com a luz do poste, adorando o Senhor na luz do luar do poste. Mas foi bênção demais. Depois no finalzinho ela voltou e a gente encerrou. Sejam bem-vindos à IBC, a Igreja Bíblica Cristã. Agora é o momento da palavra, do pão, de você ser alimentar o seu espírito. E de verdade, o desejo do meu coração, quando eu clamo, é que você saia diferente, pensando diferente. Esse é o propósito da palavra. E você vai ser hoje cutucado, desafiado com essa mensagem de hoje. E se você se sentir incomodado e cutucado e desafiado, é porque a palavra tem e estará falando com você. Então, no momento inicial, talvez no começo da palavra, você vai se sentir um pouquinho incomodado e talvez um pouquinho, é possível, mas compreenda e saiba que essa mensagem é para nós. Então, abra a Bíblia sem mais delongas. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, segundo o evangelista Lucas, capítulo 6. Capítulo 6. Lucas 6, a partir do verso 12. Lucas 6, verso 12, abra sua Bíblia, leia, manuseie ela, se você tem ela aí, rabisca, anota, porque você pode ser um instrumento de Deus, sabe, no pequeno grupo que você vai estar, aonde você estiver, você vai poder usar essa palavra. Lucas capítulo 6, verso 12, diz: num daqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Olha que princípio poderoso, né? A gente tem uma dificuldade tremenda de orar, não é? E se Ele é o nosso pastor, se Ele é o nosso exemplo a ser seguido, e se Ele é tudo para nós, já fica um hashtag, fica a dica aqui no primeiro verso. 13. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Grifa esse versinho aí. E Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós precisamos da revelação da Tua palavra agora. O Espírito Santo trabalha ao coração de cada um. É algo individual agora. A palavra é lançada, a semente é lançada, e cada um vai ouvir, e o Espírito tratará em cada área, na vida, conforme lhe apraz, Jesus. O fato é que é uma noite que precisa ter salvação, mudança de vida, mudanças de hábitos, e se encontrar em Cristo. Uma noite de pessoas saberem quem são verdadeiramente no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu quero iniciar, como sempre, eu quero contar uma história para vocês. Eu queria que vocês gravassem essa história. Eu acho que eu já contei ela aqui algumas vezes, mas hoje encaixa muito bem com a mensagem que vai ser pregada, sabe? Em uma casa havia uma mãe, e ela estava na cozinha ali, mexendo com algumas coisas. Haviam também 2 filhos, essa mulher. E além desses 2 filhos, eles tinham um animal de estimação. E esse animal de estimação era um patinho, um pato, literalmente um pato, bem pequenininho. E onde as crianças iam, esse patinho também estava por lá e para cá, por lá e para cá. E o menino mais novo, ele andando de bicicleta no quintal ali da casa, passou sobre esse patinho e ele veio a falecer. Ele morreu, o patinho. E esse patinho era muito estimado pela mãe, era um patinho de estimação. Ela tinha um amor e um carinho muito grande por esse pato. E o menino passou com a bicicleta e matou esse pato, matou ele. A irmã mais nova, vendo o desespero do filho, do irmão,
a irmã mais velha, vendo o desespero do seu irmão mais novo, chorando, não sabia o que fazer. Se eu contar para a mamãe, ela vai me bater, ela vai acabar comigo, ela vai arrancar meu couro, minha irmã. E a irmã falou: olha, eu já sei o que fazer, deixa comigo, vamos fazer o seguinte, a gente deixa o portão aberto, conta para a mamãe que o patinho fugiu, nós vamos enterrar ele. Só que tem um porém, você vai ficar durante 1 mês fazendo todo o serviço que é meu de casa, varrer, arrumar a cama, a louça, você que vai cuidar de tudo isso durante 1 mês, é um trato, para eu não contar para a mamãe. O menino falou: tá bom, não tem outro jeito. E aí passou um dia, o menino lá lavava, varria, fazia as coisas todas, 2 dias, 3, 1 semana. Na 3ª semana ele já estava triste e não aguentava mais. Ele falou: eu não aguento mais, eu vou falar com a mamãe. E ele foi ao encontro da sua mãe e falou: mãe, eu preciso te contar algo, eu preciso te contar algo, eu não estou aguentando mais, é muita pressão, eu chego da escola, eu tenho que ficar varrendo, é um monte de coisa que não era para mim estar fazendo, não era para mim estar fazendo isso, porque esse serviço em si era da maninha, mas eu preciso contar algo. Olha, mamãe, sabe o seu patinho que você ama tanto? Eu sei, filho. Pois é, ele não fugiu, eu menti para você, eu passei com a bicicleta em cima dele e ele morreu, mamãe. Eu precisava abrir meu coração para você, porque eu não estava aguentando mais. E a mamãe, muito sábia, chegou no menino, agachou os olhos dele olhando, falou: meu filho, da janela da cozinha eu vi você passando por cima dele, e eu só estava esperando a sua atitude, você vir até mim, rasgar o seu coração, abrir o seu coração para mim, para que você não permanecesse nessa situação. Receba, sabe, o abraço. Eu compreendi. Ali o menino se esvaziou, sabe, começou a chorar, e a mãe abraçou ele. É com essa história que eu quero iniciar com vocês e fazer uma reflexão, sabe, quem nós somos, quem nós nos tornamos e quem nós realmente devemos ser. Essa é a reflexão. Por isso que o tema dessa pregação, dessa mensagem, desse bate-papo nosso, chama-se: quem é você, cara? Quem é você? E eu quero propor então, inicialmente, um personagem, e que você pense sobre e a respeito desse personagem. E talvez você, pensando a respeito desse personagem, você vai se sentir um pouco ofendido. Ofendido. Mas eu quero levar você a pensar quem você está sendo, quem você é hoje e quem você tem que ser. Essa é a ideia que eu quero que você pense. Porque o caminho, a mensagem, a palavra é: cara, você precisa reconhecer. Então você é impactado, você é atropelado pelo caminhão do Espírito Santo, que te faz reconhecer quem você é, para que depois você possa ser azeitado pelo sangue do Cordeiro e se tornar uma nova criatura. Amém? Então essa é a proposta. Quem é você? Se eu pudesse abrir, você vai falar: eu sou o chuchu de Jesus. Né, Ricardo? O Ricardo gosta disso, né? Quem é você, cara? E é nesse culto que eu quero levar você a pensar sobre uma mudança de personagem, sabe? Eu quero te fazer refletir, eu quero pôr o dedo na ferida, eu quero levar a você a pensar, eu quero te incomodar. É isso a minha proposta inicial, te incomodar e fazer você, posterior esse incômodo que você vai sentir, a se tornar uma outra pessoa. Amém? Então você vai se sentir incomodado, você precisa se sentir incomodado, você vai precisar se sentir incomodado, porque, vamos lá, então se eu estou querendo propor esse incômodo para você, vamos ver uma questão sobre quando nós lemos a Bíblia, por exemplo. A proposta aqui é você fazer você olhar a partir de hoje a Bíblia, ler a Bíblia, sentar num ambiente como esse e pensar de forma diferente. A proposta dessa noite é: cara, o que a Bíblia tem a dizer? Quem é o personagem principal da Bíblia? E aí, quando nós olhamos a Bíblia sobre a nossa ótica, né, sobre o que nós queremos ver, nós sempre nos colocamos no lugar de alguém que é do bem, dos mocinhos. É ou não é, pessoal? Quando nós lemos um personagem, qualquer personagem da Bíblia, você é sempre esse personagem bonzinho, sim ou não? Fala que você não é assim. Por exemplo, vou trazer alguns exemplos. Quando tem uma pregação sobre Moisés, a respeito de Moisés, aí você se coloca no lugar de Moisés, e aí você fala: realmente eu sou Moisés, eu sou Moisés mesmo.
Eu sou Moisés, é o chamado. Deus me chamou e me tirou lá de onde eu estava, da terra de Midian, e me levou para outros lugares. Pois é, as oposições que estão diante de mim, pois é, pastor, eu sou Moisés ou qualquer outro, sobre José, sobre Gideão, sobre Davi. Você sempre, os mocinhos, Neemias, Jeremias, você pensa qualquer personagem, nós nos colocamos sempre na posição dos mocinhos. Sim ou não, gente? Sim ou não? E eu quero te incomodar nessa noite, cara. Eu quero pôr o dedo na ferida aí, te fazer pensar diferente. Porque quando nós lemos a Bíblia, a história de Moisés, eu sou Moisés, as oposições do mundo, o faraó que tem se levantado contra mim. Não, eu sou José. Aí nós pregamos sobre José, eu sou José. Os meus irmãos estão se levantando contra mim mesmo, pastor. É isso aí, boa palavra, essa é a palavra que eu queria. Nós nos colocamos no lugar dos mocinhos. E aí sabe qual que é o problema, irmãos? Quando nós lemos a Bíblia sob essa ótica, gente, eu estou propondo algo para vocês, que é uma questão até quando a gente aprende na teologia, a ler a Bíblia sob uma outra ótica. Eu quero levar vocês a pensar e viver sobre uma outra ótica que a Bíblia fala. Porque se nós continuarmos desse formato que eu estou falando para vocês, nós começamos a cantar canções, a músicas, as orações, as pregações, tudo gira em torno de outra coisa, gira em torno de você. Você começa a pensar em você, e aí você começa a cantar uma série de canções que é para você, e você fala para o seu irmão, levanta do lado e olha para o seu irmão, e você olha, pois é, você é o sabor de mel, e você é campeão mesmo, e vencedor. E o cara chega aqui, talvez ele chegou aqui, cara, traindo a esposa dele, entende? Roubando no seu trabalho. Entende o que eu estou querendo propor? Aí nós chegamos e falamos, pois é, você é sabor de mel, e lá na casa dele está traindo a esposa dele. Aí ele vira assim, pois é, vencedor e campeão. Aí lá no trabalho dele, sabe o que ele faz? Dá um jeitinho. Esse é o formato que nós estamos caminhando como uma igreja. Entende a dificuldade que eu estou querendo propor para vocês, o incômodo que eu estou querendo propor para vocês? Então quando nós lemos qualquer personagem, eu sou o bonzinho. Não, eu sou esse personagem principal, eu sou ele, pastor, eu sou ele. E aí isso não me leva a ser o protagonista da Bíblia, cara. Para pensar, gente. Quando nós lemos, vivemos igreja nesse formato, você quer ser o protagonista. E pasmem, eu estou pondo um dedo na ferida, e ouvir uma mensagem como essa é incômodo, porque nós não queremos ouvir mensagem como essa. Eu quero chegar, pastor, e ouvir e cantar a respeito de mim. Eu quero chegar aqui e sair mais do que voando, entende? E nós temos essa dificuldade de ouvir mensagens como essa, e nós passamos a ser o protagonista, sabe? Como eu disse, nós somos às vezes o Moisés, mas não queremos ser os faraós da vida. Entende a proposta que eu estou querendo tratar? Quando nós falamos de Davi, nós somos os Davis, nunca somos o Golias. Parou para pensar sobre isso, cara? Parou para pensar sobre o que a Bíblia está querendo tratar? A nossa geração, igreja, é uma geração que ocupa sempre o papel principal. Sempre o papel principal. E a Bíblia nunca é sobre você ser o principal, cara. A Bíblia fala sobre um nós. Um nós. Então se você tiver que diminuir e fazer algo para você não ser o principal, maravilhoso, porque é sobre o nós. Sobre o nós. É ou não é uma realidade? Dá uma olhada nas canções, se não fala a respeito disso. Dá uma olhada nas orações, se não são a respeito disso. Será que nós somos o protagonista mesmo, irmãos? Eu estou propondo e pondo o dedo na ferida em você. Será que nós somos o tema, o papel principal da Bíblia está sobre mim, pastor? Eu vim hoje aqui porque eu sou a última bolachinha do pacote, então fale a respeito de mim, catem palmas para mim. Você parou para pensar qual é o tema principal? Será que é honesto nós sermos sempre os mocinhos? Será que é honesto o holofote estar sempre virado para nós? É uma dedo na ferida, cara. Eu quero te incomodar. Eu quero te incomodar nessa igreja, pessoal. O chamado dessa igreja chama-se conhecer, amar e servir. Você vai ser constantemente incomodado a isso, a pensar a respeito disso. Será que o texto é para ser interpretado sobre a ótica
sabe? Em que nós tiramos o José e nós entramos no papel ali. Ou nós lemos a história de Davi, nós tiramos ele de cena e nós nos colocamos no lugar. É interessante isso que eu estou propondo, porque eu li um texto básico. Vocês se atentaram ao texto básico que eu li? O texto básico que eu li fala do chamado dos 12 apóstolos. Dos 12 apóstolos, os discípulos. E um deles é... você pegou, cara, o que eu estou querendo tratar com você. Um deles é Judas, cara. Só que porém com essa mentalidade nossa, eu sou, vem para mim, vai, se não fala, com essa mentalidade de igreja, nós sempre somos o João da história. Dos 12 apóstolos, quem você quer ser? O apóstolo do amor, cara. Não, eu quero ser o André, porque o André é aquele que foi lá chamar Pedro, cara. É isso aí, pastor, eu sou um evangelista. Então eu sou o André, porque trouxe Pedro para a igreja. Sou eu, pastor. Eu sou o João, eu sou o Tiago lá, eu sou o Mateus. E quem quer ser Judas? Você já foi Judas, cara? Nós nunca queremos ser o Judas, cara. Aquele que veio a ser o traidor. Pastor, não é possível isso. Quem aqui já leu a Bíblia sem ser um mocinho, de verdade? Você já leu a Bíblia assim? Leu? Poxa, a história de Paulo. Nossa, eu sou Paulo, cara. Eu sou Paulo. A história de você. Não, eu sou esse cara. Quem já leu sobre outra ótica sem ser um mocinho e sendo os vilões? Você já leu sobre essa ótica? Você vê como é incômodo ouvir uma mensagem como essa? Te incomoda. Sabe por que te incomoda? Eu tenho certeza que está incomodando, porque essa mensagem, quando eu escrevi, incomodou, cara. Incomodou escrevendo e lendo o perfil ali dos 12 apóstolos. Logo que eu chego, Judas é o único que tem essa descrição. Você lê os apóstolos ali, Pedro, aquele que é irmão não sei o que lá. Olha que chega em Judas Iscariotes, o que veio a ser o traidor. É tão legal a gente pensar sobre essa ótica, né? Você já viu alguém chamar Judas? Eu nunca vi. Você já viu, cara? Nasceu um bebezinho, né? Cadê a Kétia? Ela está com um bebezinho. A pessoa, como vai chamar o seu bebezinho? Está aqui o Judas. Vamos apresentar o Judas na igreja. Judas, eu não conheço ninguém, cara, que chama Judas. Você vê como é essa hora? Vocês estão prestando atenção no que eu estou querendo tratar, cara? Vamos apresentar o Judas. Olha, Judas, vai ser uma bênção. Você viu como nós temos dificuldade de pensar sobre essa ótica, cara? Você viu como nós temos dificuldade? E pasmem, talvez você nunca soube disso, e eu preciso como voz do Senhor. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, do início ao fim, tem um centro, tem uma mensagem, tem um personagem principal, e o nome dele é Jesus, cara. Você precisa ler a Bíblia sobre essa ótica. Você não é os personagens bonzinhos principal. O personagem principal deste livro sagrado que está em suas mãos chama-se Jesus Cristo. Ele é o pastor, Ele é tudo. Semana passada eu encerrei uma mensagem falando a respeito dele. Você, quando compreender isso, a sua ótica de leitura, o que estamos aprendendo na escola de pregadores, a sua hermenêutica, a sua interpretação vai ser outra. Porque você não vai olhar sobre a ótica de que é você ali, mas é que é um tipo de Cristo. E eu vou mostrar isso para você. Eu vou mostrar como para você. Gente, eu posso fazer isso de Gênesis Apocalipse, de verdade, mostrando Cristo. Pastor, mas Cristo, Jesus não está ali só em Mateus para frente. Nasceu lá Maria. Pastor, não tinha só algumas profecias, mas ali a história, não, é de Gênesis Apocalipse. Eu mostro para vocês tipos de Jesus. É uma mensagem principal. E aí eu quero mostrar, incomodar você falar, cara, realmente eu nunca fui o José, o bonzinho. Talvez eu fui o outro, eu nunca fui Moisés, talvez eu era os egípcios. E olhar sobre essa ótica, cara. Sabe, eu quero ver alguns personagens e analisa comigo, vê se é justo. Vamos fazer um bate-papo teológico aqui. Agora você precisa ler sobre essa ótica teológica. É justo nós nos colocarmos no lugar do centro da mensagem. Eu quero trazer alguns personagens para a gente ganhar tempo, só alguns, mas se quiser eu mando vários para vocês depois sobre essa análise. Vários. Por exemplo, vamos ver José. Não vai nem precisar abrir a Bíblia, tá? Eu só vou comentar. Você acha que José é você? Quando nós lemos a história de José,
Quem conhece a história de José aqui? O José do Egito. Quem conhece? A maioria, né? A história de José do Egito. Era um filho amado, foi levado para o Egito, escravidão. Imagina a história de José. De verdade, você acha que está falando de você? Quando nós olhamos sobre essa hermenêutica que eu falei, a hermenêutica é interpretar, olha como muda. Olha como muda, como tem um centro na Bíblia. Como tem um centro, um personagem principal, um nome principal. E você jamais vai se falar, cara, realmente não sou o José. Por exemplo, José, será que fala de você e de mim? Você realmente é o filho amado? Você é o filho amado? Em que todos, olha o que a Bíblia fala a respeito de José. A Bíblia fala que José, o filho amado, diz que um dia todos, naquele sonho, todos um dia vão se curvar diante dele. Lembra do sonho de José? Sol, lua, as estrelas se curvando. Você é esse? Consegue enxergar a hermenêutica que eu estou querendo tratar? Aqui José é um tipo de Jesus, cara. Você lê a história e fala, cara, Jesus está aqui. Jesus, então agora quando eu passo por Jesus, a diferença, aí a sua leitura bíblica passa a ser outra. Então você é esse filho de verdade, é o filho amado e que todos vão se curvar, sol e luas, é você ou é Cristo? Ou nós estamos mais representados, nós somos mais José, cara. Pasme, gente, pensa, para mim é muito claro. Será que nós não somos mais os irmãos invejosos de José? Será que nós não somos mais os irmãos traidores, os mentirosos, irmão? Lembra dos irmãos de José? Nós olhamos, queremos ser, mas nós nunca pensamos sobre essa ótica. Nós nunca pensamos sobre essa ótica. José é amado pelo seu pai, cara. A Bíblia fala, pastor, mas eu também sou amado. Pois é, mas a Bíblia fala que José era o principal. O principal. É aquele que foi odiado pelos seus irmãos, que sonhou que todos se curvariam diante dele. Está falando de quem, igreja? Quem é que foi castigado pelos irmãos sem motivo algum? Quem é que foi vestido pelos próprios irmãos a troco de moeda? Vendido a troco de moeda. Está falando de quem, igreja? Um tipo de Jesus. Fica comigo, não desconecta não. É um tipo de Jesus. Quem é que foi acusado e preso injustamente? Estou falando de José, e você enxergando Jesus ali da história de José. Preso injustamente, que aceita apenas sem reclamar. Somos nós, igreja. Vamos para pensar a hermenêutica, a interpretação do texto, como fica diferente. É você que foi preso e sem reclamar? Duvido, pisa no teu calcanhar para ver o que acontece. Na hora. José é aquele que se torna governador e se senta ao lado do grande rei, cara, o rei do império mais poderoso que existe, e que ao se sentar ao lado do rei recebe um novo nome, cara. Para pensar nisso. Sabe o que significa José? na língua egípcia, sabe o que significa? Ele recebeu um novo nome, está na Bíblia o novo nome que ele recebeu. A tradução, sabe o que significa? O Salvador do mundo, um repouso glorioso. Esse é o nome que ele, se você ler na Bíblia, tem um novo nome que José recebe quando chega no Egito. Está falando de mim? Você é o Salvador do mundo, de verdade? Nós somos os salvadores do mundo, cara. Será que quando eu aponto para José, eu me coloco no lugar, eu não estou roubando a cena do verdadeiro personagem? Quem é aquele, cara? Se assenta à direita do império e usa desse. Gente, José é aquele que se senta no poder, no império do poder ali, e usa desse direito, sabe para quê? Para perdoar os seus irmãos. Foi isso que José fez ou não? Está falando de mim ou está falando de Cristo? Viu como a hermenêutica é diferente, a interpretação bíblica? Quando nós colocamos o centro, quem tem que ser, cara? Nós não conseguimos perdoar cara, nós temos uma dificuldade gigantesca. Parente, quem trabalha com você, perdoar, cara, perdoar. Tanta coisa, gente, eu posso ficar aqui falando um monte de coisa. José é aquele que chora ao ver seus irmãos, os irmãos que traíram, cara, e abraça e diz que houve um plano muito maior que ele ter passado por tudo aquilo. Quem é aquele que chora na cruz e fala: Pai, perdoa porque não sabe o que está fazendo? É aquele que prepara um banquete em sua casa e recebe seus irmãos traidores, e sabe onde cada um se assenta, cara. Leia a Bíblia sobre essa ótica. José sabe onde cada um se assenta. Está falando de mim, cara. Gente, nós podemos ficar fazendo isso a noite inteira. Eu posso fazer isso com Moisés,
Sabe o que a Bíblia fala de Moisés? Moisés é o homem mais manso do mundo. Está falando de mim ou de um tipo de Jesus? A tipificação de Jesus ali naquele personagem. Onde está isso, pastor? Lá em Números 12, 3 fala que Moisés era um homem mais manso. Ou nós somos mais representados nas pessoas que só reclamam? Quem que eram as pessoas lá? Os hebreus. Cadê o maná? Viu como é diferente? Cadê o maná? Cadê a água? Cadê o maná? Ah, tem maná, mas cadê carne agora? Cadê carne? Nós somos Moisés ou nós somos mais aqueles que reclamam? Quem é você, cara? Quem é você, igreja? Parou para pensar como é diferente? Moisés representa o libertador, aquele que, sendo príncipe, resolveu batalhar para a libertação dos seus irmãos. Está falando de quem, igreja? Está falando de Jesus, cara, aquele que deixa o palácio e depois de um tempo de 40 no deserto, ele aceita ser chamado para enfrentar a fúria do inimigo que escravizava os seus irmãos. Eu estou falando aqui de Moisés, cara, que é um tipo de Jesus. É isso que a Bíblia fala, tudo é a respeito dele. Gente, depois eu mando para vocês. Tem vários. Emias, Davi, vários a gente pode fazer isso. Pega qualquer personagem, qualquer um, Daniel, qualquer personagem, Jeremias, qualquer personagem, pensa aí. Você vai ver a história ali agora sobre essa ótica, cara, é Jesus nessa história. É um tipo de Jesus apontando algo, ou uma profecia, ou algo, ou uma mudança que aí sim tem que acontecer em mim. É o tipo de Jesus, é um tipo. Viu como é diferente? Como nós lemos a Bíblia pode ser diferente? Nós usamos sim a mensagem. Nós podemos, pastor, usar? Pode, sem problema nenhum. Mas quando você prega, você tem que apontar sempre para uma pessoa, sempre, porque não é o seu talento, não é o que você faz, o quando você canta, ou o dinheiro que você colocou aqui, não é a respeito disso, igreja. Talvez você ouviu muitos anos, falando, nossa, olha, se eu colocar aqui, eu estou comprando um pedaço lá no céu, ou eu vou bajular o pastor, né, porque já viu, cara, não é sobre isso, gente, eu não gosto disso. Você tem que olhar para Cristo, cara, para Cristo, olhar para Ele é o sumo sacerdote, Ele é tudo o que precisamos. Isso tem que ser a igreja, isso tem que queimar no coração de liderança de uma igreja, a igreja bíblica, porque ele é cristã, sugestivo, né? Igreja bíblica cristã, sugestivo, né? Sugestivo. Então eu quero levar você a pensar: quem sou eu? Quem é você? E para isso nós vamos ver um personagem chamado Judas, e te incomodar, mas calma, pregação não é que só que eu vou lançar, vou incomodar, pôr o dedo na ferida e falar, vai embora agora, não. A pregação é chacoalhar você, e te apontar a algo, um caminho, uma verdade, uma mudança. Essa é a mensagem. Então calma aí, que você está sendo chacoalhado, cara. Você está recebendo dedos na ferida e te incomodando. Talvez você está falando, puxa vida, não devia nem ter vindo hoje, cara. Calma, que é Deus tratando em você uma mudança na sua vida, cara. Uma mudança na sua vida. Se você não compreender isso, essa é uma mensagem hoje de transformação. E toda transformação gera dor. Quando a pessoa está crescendo, dói as juntas. É uma transformação que vai acontecer no seu espírito, cara. Sabe, a sua forma de pensar. Vamos ver então a respeito desse homem, desse Judas. Quero trazer alguns pontos para você e te fazer pensar, e depois eu vou fazer você olhar sobre a outra ótica. Então vamos lá? Se perde não, fica comigo. A primeira reflexão que eu quero fazer você, e você vai pensar, cara, realmente é assim mesmo. Primeiro ponto é que na pessoa de Judas, eu quero que você pense, cara, realmente eu sou mais Judas do que João. Na pessoa de Judas, eu descubro que posso beijar e trair ao mesmo tempo. Está incomodando, cara? Abra Mateus 26 aí. Mateus 26, verso 48, diz assim: o traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo, é ele, prendam-no. E dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse:
salve mestre, e ó, beijou ele. Sabe a palavra beijo aqui, beijar? Isso é maravilhoso quando a gente vai estudar, né, a Bíblia. Esse original aqui da Bíblia é adoração, essa palavra, é proskinel. Sabe o que significa proskinel? Proskinel, quem tem cachorrinho em casa vai entender o que eu estou querendo dizer. Proskinel é quando você chega em casa, sabe o cachorrinho fica te lambendo? Sabe que ele fica lambendo doido assim? Aí você põe a mão para ele e fica te lambendo, não sai do seu pé. Essa é a ideia da palavra proskinel. Essa é a palavra proskinel, beijo aqui, ó. Então Judas ali adorou, o beijou ali, ó, quis estar com ele ali, ó, beijou a face dele. E aí eu quero propor esse incômodo, porque na pessoa de Judas, cara, se hoje a minha semelhança está muito mais com Judas, eu descubro que eu posso beijar e trair ao mesmo tempo. Sabe, eu posso beijar e trair ao mesmo tempo, cara. Eu sou aquele que beijo Jesus no domingo, mas na segunda eu estou traindo ele. Entende o incômodo que eu estou querendo propor para você, cara? Você vê como que nós somos muito mais parecidos com os vilões. Você entendeu isso? Da pessoa de Judas eu descubro que eu posso beijar, adorar a ele e traí-lo ao mesmo tempo. Como isso, pastor? Quando você compreende quem você é. Mas a proposta não é você manter você dessa forma, cara. O sangue do Cordeiro, a proposta do sangue do Cordeiro é transformar pecadores em filhos de Deus. Então esse é o pensamento que eu tenho que trazer com você. Porque Judas, cara, na pessoa de Judas eu me torno uma pessoa com qual Satanás tem acesso. Olha só o que está em Lucas 22, 1 ao 5. Vou te incomodar, cara, vou fazer você pensar aí. Lucas 22, verso 1 ao 5, olha só o que diz, ó. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Verso 13, então Satanás entrou em Judas danadão, chamado Iscariotes, um dos 12. Presta atenção. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais do guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muitos o alegrou e lhe prometeram money. Na pessoa de Judas eu posso beijar e trair, eu posso adorar e vender Jesus. Vocês veem como isso é forte, cara? Por que você acha que tem tanta venda de salvação na igreja? Sabe por quê? Porque eu me pareço muito mais com Judas. Então eu posso propor o amor, a salvação e tal, mas eu estou vendendo. Mas para isso, cara, deixa aqui, deixa a chave do seu carro aqui, né? Eu posso beijar e trair ao mesmo tempo. Ninguém nós mais parecemos, hein? Será que nós estamos muito mais alinhados a Judas do que qualquer outro personagem, mas aos vilões do que os mocinhos? Pastor, chega de falar isso, você precisa cair na real. Você precisa ser chacoalhado, cara. Essa é a proposta do Evangelho, te atropelar. O Espírito Santo atropela você. Essa tem que ser a ideia. Você tem que sair daqui chacoalhado, sabe? Será que estamos, sabe, levantamos as nossas mãos no domingo, mas na segunda nós colocamos a mão para fora? E eu não vou fazer o gesto aqui não, tá? Nós levantamos a mão no domingo para adorar, mas na segunda no trânsito, ó, e você já entendeu. Pegou? Aí você abaixa o vidro, eu estou certo, e pá, eu estou certo, pastor. Ai, cara, Judas era o apóstolo, cara. Mas Satanás entrava e saía dele. Será que isso não fala a respeito de nós, que somos obreiros no domingo? Presta atenção, obreiros no domingo. Judas era apóstolo e Satanás entrava nele ali, ó. Será que não somos obreiros no domingo, mas no trabalho nós somos discípulos de Satanás? Perseguimos, traímos, pisamos pelos interesses, né? Vem cá, trai. Aí tem uma lá mais bonitinha, você já está dando em cima, você se esquece que você tem uma aliança na mão. No domingo somos obreiros,
mas na segunda eu sou discípulo de Satanás lá no meu trabalho. Vocês verem como a hermenêutica é diferente? Com quem nós parecemos mais? Nós somos bênção aqui, mas boca suja lá fora. Boca suja, cara. Boca suja. A gente vai aqui e canta: a Ele a glória, a Ele a glória. A hora que sai lá, boca suja, cara. Boca suja. Ai, olha o que diz Mateus 15, verso 7. Projeta aí para a gente ganhar tempo. Não precisa abrir não, rapidinho. Mateus 15, 7 diz: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Interessante pensar sobre essa ótica, né? Calma, estou te incomodando, eu sei disso, mas calma, isso tem que acontecer. Isso tem que acontecer conosco. Isso tem que ser a mensagem a ser pregada dos últimos tempos. E a Bíblia diz que essa mensagem, vamos fazer o quê, sabe? Está coçando, não quero não. Aí sabe o que a gente vai começar a fazer? A gente vai começar a buscar coisas que satisfazem a mim. Entende? Entende isso, cara? Como nós estamos caminhando mais para o funil assim, ó. Não, essa mensagem não. Sabe uma outra reflexão que eu quero fazer? É o ponto 2, segunda reflexão. Na pessoa de Judas, eu descubro, cara, que não cuido da bolsa que me foi dada. Que bolsa, pastor? Que bolsa, pastor? Abra João capítulo 13, verso 27. 13 e 27. Pessoa de Judas, cara, eu descubro que não cuido da bolsa que me foi dada. Judas 13, 27 diz: então logo Judas comeu pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. 29. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, presta atenção para você não se perder e ficar voando. Encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Pega, Judas era o tesoureiro da galera, entende? Ele tinha o quê? Uma bolsa. Então Jesus fala assim para ele: ó, cara, o que você tem para fazer, vai e faz depressa. Os discípulos ficaram assim: pô, será que é para ele comprar um pão? Imagina a cabeça dos discípulos vendo isso, porque não foi revelado ali. Ninguém sabia do coração de Judas ali, ninguém entendia. Então Jesus falou assim: ó, o que você tem para fazer, vai e faz depressa. Aí os caras falaram: ó, acho que chegou a hora de comprar um pãozinho lá, né? Acho que a festa está para chegar aí, acho que Judas tem que ir, né? Porque, imagina isso, imagina, mas era outra coisa, cara. Sobre aquela bolsa ali, sabe? Judas era apenas o tesoureiro. O tesoureiro não é o dono, é quem administra. Então, se Deus deu algo a você, você é apenas um administrador. Deus te deu um chamado, você é um administrador. Deus te deu um talento, um dom. Deus te deu administração de algo, você é um administrador, você não é o dono, cara. Nós olhamos para Judas e falamos: meu Deus, que feio, que pecado horrível, porque Judas roubava. Por isso que eu estou querendo dizer para você, que na pessoa de Judas eu descubro que não cuido da bolsa que me foi dada. Tesoureiro cuidando. Sabe o que Judas fazia? Nós vamos ler um texto já mais na frente. Judas, ó, sempre roubava, dava um jeitinho ali, o coração dele estava em outro lugar. Aí a gente olha assim: que danado esse Judas, hein? Um ladrão, não é possível isso, não cuidou da bolsa, daquilo que Deus colocou para ele. E nós, igreja? Pastor, mas eu não tenho essa bolsa. Ô, cabeça de miolo mole, eu estou falando que você é espiritual, velho. Cadê a sua bolsa? Quer uma bolsa? Eu vou jogar para você. Sabe qual que é a sua bolsa? Seu tempo. O que você tem feito com o seu tempo? Deus creditou para você hoje 24 horas. Você está cuidando dessa bolsa? Quer ver outro? Seu talento. Seu talento. Existem professores aqui, existe pessoas com talento para tanta coisa. O que você tem feito com a bolsa? O que você tem feito com essa bolsa? Quer outra bolsa? Sua rede social. Quer uma bolsa poderosa que você não está cuidando? Sua família.
Ai pastor, que bolsa é? A sua família, esquece a bolsa do dinheiro. Eu estou falando que na pessoa de Judas, cara, eu descubro que eu não cuido da bolsa que me foi dada, eu negligencio. Eu tenho a capacidade de amar, de olhar pessoas, de bater palma para as pessoas que fazem a volta, mas eu consigo negligenciar o que minha esposa faz em casa. Eu negligencio o meu filho gritando: pai, olha para mim, pai. E a gente tem a capacidade de ficar assim, ó, com o dedo, ó, para cima. A hora que vê, por 1 hora já foi isso. E a gente não cuida da bolsa, compreendeu? Como nós somos muito mais Judas, não estamos cuidando da bolsa que nos foi dada. Você precisa ser chacoalhado por isso, cara. É maravilhoso chegar aqui e falar: cara, você é vencedor, velho, você é campeão, você é sabor de mel, cara, você é tudo, você é maravilhoso, você é. Aí você vira para o irmão e fala para o lado: você é vencedor. E vira para o outro e fala: você é maravilhoso, e você vai voar. E isso é gostoso de ouvir. Mas nós precisamos ser chacoalhados, igreja, chacoalhados. E ninguém gosta de ouvir mensagem como essa. Chacoalhados, cara. Tudo que foi colocado dentro dessa bolsa é de Jesus. Sua vida, seu filho, seu trabalho. Vai pensando na bolsa aí, coloca mais aí. Vai, coloca mais. O que você está fazendo com tudo que Ele te deu? Pensou? Viu como que nós estamos muito mais parecidos com Ele? Isso me leva ao terceiro ponto. Terceiro ponto, pastor, chega, tem mais. Mas eu vou propor uma mudança em você. Você vai ser transformado, cara. Terceiro ponto é: a pessoa de Judas, eu tenho uma vida secreta. Quando eu olho sobre a perspectiva que eu estou muito mais parecido com Judas, eu tenho uma vida secreta. Porque Judas, ele tinha o status de discípulo, mas ele tinha uma vida secreta. Mateus 26, verso 14 ao 16 diz assim, ó: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhe perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E eles lhe fixaram um preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Vida secreta. Judas é o cara que tem o título de apóstolo. Título de apóstolo, você tem noção disso, cara? Quando se conta os 12, o nome de Judas estava lá. Mas na verdade ele queria trair, entregar Jesus. Por detrás, quando ninguém via, ele era uma outra pessoa. Sabe o que nós encontramos muito em igreja? Homens e mulheres que falam que amam Jesus, mas quando sai por essa porta, acaba com a sua casa, com a sua família, não consegue honrar o seu trabalho, tem uma vida secreta. Judas trocou Jesus por dinheiro. E a pergunta para nós é: quanto temos aberto quanto nós temos aberto, sabe, as mãos de Deus? Porque quando Deus nos chama para fazer algo, você tem um talento, cara, para evangelizar, pregar, falar, sabe, você está trabalhando lá, de repente Deus envia um filho dele que está arrebentado, e você está ali porque você pode, às vezes é um amigo do seu trabalho, cara, que está traindo a esposa, tem uma amiga sua que está cheirando droga, que está enfiando a cara na droga, uma pessoa que você conhece, talvez que você trabalha ali, você vê uma vez por mês, está com a vida arrebentada, e sabe o que nós fazemos, cara? Nós damos risada disso, nos esquecemos que nós somos chamados para ser sal e luz, chacoalhar. Então seja um discípulo lá, você tem esse amigo, fala: cara, o que você está fazendo é errado, para com isso. Você está encontrando a sua amiga e está arrebentada, cara, não sai disso, conte comigo, vamos embora, você não tem força, mas conte comigo. O que nós estamos fazendo, cara? Deus nos chama para orar, para buscar, para refletir a glória dele, sabe? E nós estamos querendo muito mais ser semelhantes a Judas, estamos dando a mão para Judas e não sabíamos, sabe por quê? Ninguém tem coragem de falar. Sabe por que não tem coragem de falar? A igreja, sabe por que a igreja? Gente, eu não sou amarrado com o sistema. Sabe por que ninguém fala? Porque tem medo de perder membro. E sabe o que menos mesmo significa?
menos money na igreja. Eu não estou preocupado com isso, estou preocupado com a glória, porque um dia eu vou estar diante do Rei dos Reis, prestando conta de tudo aquilo que Ele confiou em mim, e eu vou falar: Senhor, eu penso, minha cabeça é maluca, né? Telão assim, ó, sabe, aquele 3D, sabe, refletindo, olha aqui, e a Bíblia diz que nós seremos julgados. Parou para pensar nisso? E aí o que nós falamos? Eu não tenho tempo, não posso, está puxado, está fácil, eu não consigo ir na igreja, porque eu estou cansado e tal. Judas era este que fingia piedade, mas ele não enganava Jesus, cara. Não enganava Jesus. Lá em João capítulo 12, olha que legal isso, né? João capítulo 12, olha o que diz, verso 4. Não precisa abrir não, rapidinho, nós vamos projetar aí para você. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariote, ó danadão aí, ó danadão, que mais tarde iria traí-lo. Olha, a Bíblia sempre vai mostrando, né? Para você não esquecer. Fez uma objeção, porque este perfume não foi vendido. Olha só, o que eu estou querendo fazer para você é que ele fingia piedade, mas não enganava Jesus, cara. Essa história aqui é aquela mulher que quebra o vaso de alabastro, derrama o perfume. Olha o que ele fala, esse é o contexto, tá? Eu falei sem falar o contexto, né? Olha a fala de Judas, verso 5. Porque este perfume não foi vendido, e o dinheiro dado aos pobres, o que a gente faz? Pô, mas que homem maravilhoso ele, que piedoso esse homem é. Seriam 300 denários, a gente ia falar glória a Deus por ele, a gente ia dar um cargo para ele na igreja. Olha que maravilhoso, Judas Iscariotes, o novo presidente da igreja. Olha que maravilhoso, não é? Verso 6, ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa. Ó, lembrou da bolsa? Lembrou? Bolsa de dinheiro, costumava fazer o quê? Tirar o que nela era colocado. Danadão, né? Vocês viram? Na pessoa de Judas: eu tenho uma vida secreta, eu finjo piedade, mas não engano o rei. Sabe, ele queria entregar Jesus sem tumulto, sem tumulto. Judas está na mesa, cara, da ceia, mas ele não participa da ceia de forma completa, Judas é aquele que pega um pedaço do pão, da sua porção, sabe que está ali, e sai. Vê se não fala de nós, cara. Cara, eu venho na igreja, cadê a minha porção, Jesus? Qual que é o cardápio de hoje? Hoje o menu está mais ou menos, mas serve, menu, peguei minha porção e ó, nós somos muito mais assim. João é aquele que permanece na mesa. É o que eu estou falando, o oposto agora, né? O João é aquele que está na mesa e se reclina no peito de Jesus. Sabe por quê? Queria relacionar. Quantos aqui querem relacionamento com Cristo, cara? Passar tempo com Ele. Você está mais preocupado com um pedaço de pão e dar no pé, ou você está preocupado com relacionamento com Jesus? Percebeu a hermenêutica da Bíblia? Percebeu a hermenêutica da Bíblia? Qual o sentimento você tem, eu tenho, sabe, quando nós ouvimos uma mensagem como essa? Está sangrando aí, igreja? Está doendo? Você está se incomodando com uma mensagem como essa? Você está se incomodando? Está pensativo? Eu não sei se você já chegou a ouvir uma mensagem assim, mas talvez está te incomodando. Está te incomodando. Eu falava no treinamento de líderes que nós estávamos quinta-feira. Eu falei uma frase para os irmãos, e essa frase é o seguinte: se uma pessoa perdida está sentada ouvindo a pregação, e ao final, presta atenção aqui, por favor. Se uma pessoa perdida está sentada ouvindo a pregação, e ao final ela se sentir bem, ela escutou qualquer outra coisa menos o Evangelho. Você parou a pensar que incômodo que é isso, cara? Isso é incômodo, porque a Bíblia diz no Romanos 3,23 que todos pecaram. Então, se nós estamos num estado de pecadores, nós precisamos ser incomodados. Pastor, mas eu já aceitei Jesus, eu fui batizado e tal. Então, pois é, mas a mensagem continua a falar com você nesse processo de santificação. Esse processo de santificação. Eu poderia terminar a mensagem aqui e fazer você ir embora pensativo a respeito disso,
Mas sabe o que é incrível? A Bíblia sempre fala sobre um mas. A Bíblia sempre tem uma vírgula. Não é um ponto final, mas é uma vírgula, cara. E agora eu quero ir para o quarto ponto para a gente caminhar para o final. O quarto ponto diz o seguinte: presta atenção para a gente caminhar agora para o final. Eu queria que você, apesar de você estar chorando por dentro, sangrando, eu não queria ter vindo hoje e tal, para de mimimi, para de mimimi e olha agora esse final, que apesar de nós sermos muito mais parecidos com Judas, nós não precisamos terminar como ele. Quem é bom de Bíblia, como que Judas terminou? Como? Morto. A Bíblia diz em um dos evangelhos que ele colocou a corda, em outros evangelhos diz que ele colocou, o corpo dele se despedaçou, caiu. Olha lá, o fim de Judas em Mateus 27, abre aí, ou projeta para a gente ganhar um tempinho, Mateus 27, verso 1 ao 5. Eu queria que você agarrasse esse final, sabe? Porque eu sei que a mensagem incomodou. Então, apesar de nós sermos muito mais parecidos com Judas, nós não precisamos terminar como Judas. Olha como Judas terminou, Mateus 27, verso 1 ao 5. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte, e amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. E quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos os 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Verso 5, você não precisa terminar como esse verso 5. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. Apesar de eu ter construído quase toda a mensagem sobre a ótica de, na pessoa de Judas eu posso trair, eu posso beijar e trair, na pessoa de Judas eu estou negligenciando a bolsa que me foi colocada, e isso foi incomodando você. Apesar de sermos mais parecidos com ele, você não precisa terminar como ele, amém, igreja? Você não precisa terminar como Judas, amém, igreja? Sabe por quê? O princípio para você se tornar uma outra personagem e não mais ele. Talvez você chegou aqui como um, e talvez iria embora como um. Você chegou aqui cheio dos seus pensamentos, as suas verdades, as suas filosofias, os seus julgamentos, a sua forma de viver e ser. Você chegou dessa forma, e se você não fosse chacoalhado, você iria embora da mesma forma. Você iria embora da mesma forma. Então, a princípio de você se tornar um outro personagem e receber essa graça que está disponível, essa graça que está disponível à igreja, essa graça. Para quem que é essa graça, pastor? Para quem que é essa graça? Os ladrões, sim ou não, igreja? Sim. Para os mentirosos, sim ou não, igreja? Sim. Para os adúlteros, sim ou não, igreja? Sim. Para os assassinos, para aqueles que traem, essa graça está disponível, igreja. E isso é a maravilha do evangelho. Você não precisa terminar como um Judas, cara. Você não pode mais viver como um. Porque hoje eu chacoalhei você e falei: cara, você é muito mais semelhante a ele. Mas você não pode e não precisa terminar como ele. Sabe por quê? Você se transformar então, sair dessa condição de traidor, de mentiroso, de ladrão, de tudo que está sendo colocado, que a Bíblia vem nos mostra. Esse princípio então, é receber essa graça. E essa graça é para nós, é para a humanidade, está disponível, acessível. Você não precisa comprar, dar 10 pulos no mar, ir de joelho daqui a tal cidade à noite, e enterrar um sapo de ponta cabeça. Não precisa disso, cara. Não precisa disso. Sabe, após você receber essa graça, que é derramada no sangue do Cordeiro na cruz do Calvário, essa graça que foi derramada, após essa graça então entrar em seu coração, passo seu, reconheça que sem Ele você nada pode fazer, nada pode fazer. Sabe um dos maiores clamores que eu faço com Jesus antes de subir no altar?
contar para vocês, ninguém sabe disso. Fala: Jesus, eu nada posso fazer. Então, se não for o Senhor a falar com essa igreja, ou aonde eu estiver, de nada adianta, Jesus. Nada você pode fazer sem Ele. Sem Ele. Você recebeu essa graça, ela está disponível. Reconheça: Senhor, eu nada posso fazer sem Ti. Nada posso fazer. Saiba que você caiu. Isso é importante você ouvir. Isso é importante. Para de ficar passando pano no que e como você está vivendo. Reconheça que você caiu. Sabe o que você tem que fazer? Arrependa-se e recomece. Cara, a graça é tão poderosa que ela não me deixa encerrar como um Judas, cara. Aí é uma escolha sua. Você pode continuar negligenciando a bolsa que lhe foi dada. Você pode continuar, é uma escolha sua. Você pode continuar beijando o prosquinel, adorando e traindo na segunda-feira. É uma escolha sua. Mas você não pode, não precisa terminar como um. Recebeu essa graça, cara, reconheceu, recomece. Recomece. Porque sabe o que acontece com você? Sabe o que acontece, irmãos? Sabe o que acontece? E eu vou colocar mais 2 pontos finais aqui para a gente finalizar. Na pessoa de Cristo agora. Saiu Judas de cena, beleza? Vai embora. Quem entra em cena agora? Salvador, o Alfa, o Ômega, o princípio, o meio, o fim, o Senhor dessa igreja, o pastor dessa igreja, o dono de tudo e todas as coisas, a voz que clama, é Ele, é Ele. Então agora, na pessoa de Cristo, eu me torno filho de Deus. E isso está em Gálatas 3:26, projeta para nós, porque na pessoa de Cristo, eu me torno filho de Deus, cara. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então agora não é mais na pessoa de Judas que você vai continuar sambaando aí na sua vida. Agora é na pessoa de Cristo. E na pessoa de Cristo você é chamado de filho de Deus. Sabe uma outra coisa incrível? Na pessoa de Cristo eu encontro vida. Cara, se você está morto, então é porque para de viver nesse formato de Judas. Então na pessoa de Cristo eu encontro vida. Aonde, pastor? João 3:16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo e deu seu Filho único, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é para você perecer e viver como um final de Judas. Você compreendeu a mensagem? Você compreendeu a mensagem? Não é para você terminar como Judas. Você passou pelo filtro de Cristo, João 3,16. Não é uma morte eterna, mas agora é uma vida eterna. É uma vida eterna. É uma vida eterna. Lembra da história que eu iniciei contando? Era uma escolha daquele jovenzinho, pequenininho na bicicleta, que matou o patinho preferido da mãe. Pegou a mensagem? Pegou a história? A relação da história? É uma escolha do menino continuar vivendo daquela forma, amarrado com as peripécias de sua irmã, continuando, porque aquele 1 mês ia virar 2, 3, a vida toda. Agora você vai fazer isso, porque eu não vou contar. Agora você vai fazer isso, senão eu vou contar. Agora vem, fica preso a mim. Agora só cheira mais um. Pensa na sua vida, vivendo como um escravo. Agora só mais uma noite e tal. Pensa. Ou você é uma escolha de viver nesse formato, finalizar a vida como esse. Ou, cara, rasgar o coração, falar: Senhor, eu não consigo. Entra, eu não consigo, Deus. E aí sabe o que acontece? É como a mãe abraça e existe graça. Existe graça. Nós não somos o centro do Evangelho. Não somos o centro da Bíblia. Nós estamos, na verdade, muito longe da hermenêutica, a interpretação.
da interpretação. Mas a grande verdade é que nele, nós encontramos a nossa verdadeira identidade. Sabemos quem realmente nós somos. E aí eu faço uma pergunta: quem é você? A escolha dessa resposta é somente sua. Você pode querer permanecer e continuar como um Judas, ou você pode se encontrar em Cristo e saber que você é filho e existe vida eterna. Quem é você? Fica de pé. Eu quero ler uma última passagem, 2 de Coríntios. Projeta ela, Lucas. 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 17 ao 21. 2 de Coríntios. Eu vou ler aqui que eu não tinha colocado aqui na pregação. Diz assim o texto, presta atenção no texto. O texto diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, aleluia, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação, aleluia. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Cara, que poderoso isso, meu. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Qual é a mensagem hoje? Para de ser Judas. Foi isso, por amor a Cristo nós suplicamos. Eu estou suplicando a vocês, reconcilie-se com Ele. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Justiça de Deus. E eu queria muito que você fechasse seus olhos. E apesar de você ter sido atropelado, essa é a proposta, cara. Apesar de você ter sido atropelado pelo Espírito Santo aí, Cordeiro Santo agora de Deus vai azeitar cada ferida sua, cada parte sua que foi quebrada agora. E eu quero que você feche seus olhos e comece a pensar em cada parte sua que foi quebrada agora. E quando eu falo sobre cada parte...